Bom pessoal, vamos então para mais uma aula de termodinâmica. Agora o nosso último vídeo aí sobre a teoria cinética dos gases, tá bom? A gente vai estar falando aqui, vou dividir essa aula em duas partes. Uma é essa primeira aqui, onde a gente vai falar sobre a energia interna de um gás ideal. A gente já viu que é a energia interna de um gás ideal, né? A gente já estava trabalhando com ela, a gente já usou ela na primeira lei da termodinâmica, relacionou lá com o calor transferido, a variação da energia interna de um gás, o trabalho que o gás realiza, o que é realizado sobre o gás. E agora a gente vai pegar o que a gente estava estudando em teoria cinética e aplicar isso para ver de que forma a energia interna realmente se relaciona lá nas moléculas, tá? O que é a energia interna? Do que ela depende? Depende da temperatura, depende da energia cinética, depende do que, tá? Então é isso que a gente vai ver. Aqui então, definição de energia interna que a gente já estava vendo antes. Energia interna, U, né, a gente representa por U de uma substância, como vimos anteriormente, ela se define como sendo a soma das energias cinética e potencial das moléculas que constituem essa substância. Então, olha só, coloquei aqui, energia interna U é igual a soma, tá? Isso aqui é um símbolo de somatório, quer dizer que eu estou somando todas as energias cinéticas, ou seja, estou somando a energia cinética média de cada molécula, mais soma da energia potencial de todas as moléculas. Só que olha só, lembram lá, a energia potencial ela é uma forma de energia tá, associada a um sistema onde ocorre interação entre dois ou mais corpos, né? Está associada com a posição desses corpos, né? Então assim, a gente viu bem no início da teoria cinética o nosso modelo de gás ideal e a gente colocou lá naquele modelo que não há interação entre as moléculas. Se não há interação, a energia potencial é zero e a soma de zero é zero, né? Então isso daqui é zero, o que nos leva à energia interna U, tá? É igual à soma das energias cinéticas. Vamos lá que a nossa energia cinética era o que? Era a energia cinética média de translação mais a energia cinética média de rotação dessas moléculas, né? A gente estava desconsiderando de vibração. Então, a somatória aqui, aí, né, isso aqui lá do princípio da equipartição de energia, e a gente tirou então que a energia cinética, a gente tinha chegado no último videozinho à conclusão que a energia cinética média é igual ao número de graus de liberdade dividido por 2 vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura desse sistema, tá bom? Aqui, então, ó, beleza, eu só posso pegar aqui e substituir aqui. Aqui é o somatório, ou seja, eu estou somando a energia cinética média de todas as moléculas. Quantas moléculas eu tenho no meu sistema? Um número N, tá? Um número N de moléculas, tá bom? Eu defino quanto vai ser esse N. E multiplica I sobre 2 vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura. E aí vale chamar atenção para o seguinte, a gente pode melhorar um pouquinho isso daqui, que lembrem-se lá da relação. A constante de Boltzmann é igual a constante dos gases ideais dividido pelo número de Avogadro e o número de mols é igual ao número de moléculas que compõem esse gás dividido pelo número de Avogadro. Então eu posso substituir esses valores aqui. Eu vou ficar com que no lugar do N eu vou ter Na vezes o número de mols. Então isso vai ser N, né, o número de mols, vezes Na e multiplica I sobre 2. A constante de Boltzmann eu posso reescrever ela como sendo R sobre Na vezes a temperatura. Cancela o número de Avogadro e eu vou ter, portanto, a energia interna da substância é igual a I sobre 2 vezes o número de mols vezes R vezes a temperatura. Ou seja, a energia interna de uma substância, né, aqui no nosso caso trabalhando especificamente com gás, depende diretamente da temperatura desse sistema e do tipo de molécula, da natureza da molécula, né? Porque depende do número de graus de liberdade. Então, se eu tenho lá dois gases, um monoatômico e um diatômico, tá? Lembrando aí que eles têm número de graus de liberdade diferentes, o número de graus de liberdade do diatômico é maior do que o monatômico. Colocar os dois numa mesma temperatura, o do diatômico, a energia interna do diatômico vai ser maior do que a energia interna do monatômico numa mesma temperatura, tá beleza? Isso aí porque
é diretamente relacionado com a temperatura desse sistema e com o número de graus de liberdade. Então, se alguém chegar para você na rua assim e perguntar: e aí, se eu tenho um sistema lá com dois gases diferentes, um monatômico e um diatômico, tá? Ou um triatômico e um diatômico, enfim, numa mesma temperatura, qual desses gases tem uma energia interna maior, tá? Então você vê, o que tem maior número de graus de liberdade tem aí uma energia interna maior, beleza? E se você tem a temperatura, você tem o número de mols e você tem a natureza da molécula, o tipo de molécula, você calcula a energia interna, beleza? Então essa é uma das partes da nossa aula de hoje, porque agora a próxima, tá? É sobre calor específico e a primeira lei da termodinâmica, tá bom? Isso aqui a gente já está introduzindo aqui a primeira lei da termodinâmica, né? Porque a gente já está trabalhando com energia interna. Então, bora lá. Vamos lá aqui nesse tópico da primeira lei da termodinâmica e o calor específico dos gases. Vocês já devem ter ouvido aí falar sobre calor específico e capacidade térmica. Então, o que a gente vai fazer agora é um problema muito interessante, tá? Surpreendente da teoria cinética. É uma tentativa de relacionar os movimentos internos das moléculas com as propriedades térmicas dos gases, tá bom? Essas propriedades térmicas aí que são mensuráveis, tá bom? Então assim, antes de mais nada, a gente vai ver o que é capacidade térmica e o que é calor específico, para diferenciar um pouco os dois e então ficar um pouco mais claro o que é calor específico, e aí a gente vai relacionar aí com a primeira lei da termodinâmica. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa é a capacidade térmica. O que é a capacidade térmica? É interessante diferenciar no seguinte ponto. A capacidade térmica é uma característica de um corpo, tá? De um objeto, de um material, tá? O calor específico, por sua vez, é uma propriedade da substância. Então aqui é interessante a gente ressaltar, ó, característica do corpo e propriedade da substância. Como assim? Bem, basicamente esse daqui vai depender da quantidade massa, ou seja, do nosso corpo, de quanto de massa ele tem. E é uma característica. Diferença entre característica e propriedade. Propriedade é algo próprio, tá? Propriedade próprio. Enquanto característica é algo que pode relacionar coisas. Por exemplo, você tem em uma sala pessoas que têm cabelo preto. Então, essas pessoas de cabelo preto, elas têm uma característica em comum. Todas elas têm cabelo preto. Então, você pode dizer, bom, pessoas de cabelo preto, ou seja, que têm a característica de cabelo preto, vão para um lado da sala. Agora, propriedade, digamos assim, é o nome completo de uma pessoa. Bom, se eu disser o nome completo de uma pessoa, isso é algo apenas dela, tá? Então não envolve o todo, é algo apenas dela. Então essa é a diferença aí. E o principal é corpo e substância. Por exemplo, se eu tiver aqui um cubo de gelo, se eu tiver um cubo de gelo e um iceberg, tá? Os dois são formados de quê? De água, ok? Então a substância é água, mas são corpos diferentes, tá bom? Então eles têm o mesmo calor específico, pois são feitos da substância água, porém têm capacidade térmica diferente, haja vista que o iceberg é muito maior do que o cubo de gelo, beleza? Então, continuando aqui, da capacidade térmica, a gente tem, por exemplo, que o calor é proporcional à variação da temperatura, ok? E isso nos quer dizer que o seguinte, que a relação, tá? Que a razão entre calor e variação da temperatura é uma constante que a gente chama de C, tá? C maiúsculo, que é justamente a nossa capacidade térmica. Ou seja, o que está nos dizendo é quanto de calor eu preciso, tá? Fornecer a um corpo para variar a sua temperatura, tá? Em 1 grau ou em 1 Kelvin, aqui expresso na unidade de Joule por Kelvin. E a gente consegue perceber, tá? Que é claramente
dependente da massa desse corpo, né? Porque Q, tá? Calor é M vezes C, que é o calor específico, vezes ΔT. Então a gente tem uma relação com a massa. Então, se eu fizer essa divisão aqui, a capacidade térmica normalmente é expressa por C maiúsculo, é igual a Q, que é M vezes C minúsculo, que é justamente o calor específico do corpo, que é a propriedade da substância que compõe esse corpo, vezes a variação da temperatura, dividido então pela variação da temperatura, e então a gente chega à capacidade térmica é a massa vezes o calor específico, o que é condizente, porque a gente tem que o calor específico é uma propriedade da substância, e aqui a capacidade térmica é uma propriedade do corpo. Então a gente pega a propriedade da substância e multiplica pela quantidade mássica do corpo, tá bom? Já o calor específico de qualquer substância é definido como a quantidade de calor requerida para alterar a temperatura de uma unidade de massa da substância em 1 grau ou em 1 Kelvin. Então aqui, como uma propriedade da substância que define a variação térmica da substância ao receber uma certa quantidade de calor, e não é mais uma característica do corpo e sim da substância, o que eu faço? Eu pego a capacidade térmica, Czão, e divido pela massa, ok? Então, isso é o meu Czinho, que é o calor específico, ok? Definido aí, isso vai ficar o quê? Que o meu Czinho é igual à quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação da temperatura. A unidade no sistema internacional, portanto, é Joule por quilograma Kelvin, beleza? Então aqui, ó, veja bem essa tabela, onde aqui a gente tem o material, a substância e o calor específico. Aqui no sistema internacional, dá em joule por quilograma Kelvin, ou fazendo a conversão, calorias por grama Kelvin, tá? Quer dizer que se eu quiser retirar calor deles, ou seja, se eu quiser variar a temperatura, seja para mais ou para menos desses dois objetos que têm o mesmo calor específico, porém têm massas diferentes, bom, o gelo vai precisar de menos calor, tá? Ou seja, se eu quiser transformar ele em água de novo, eu vou precisar retirar menos calor do gelo para variar 1 grau Celsius do que o iceberg, que é muito maior, porque a capacidade térmica depende da massa, tá? Mas o calor específico é o mesmo. E isso, por exemplo, se você coloca uma panela com água no fogo, você vai ver que ela demora cerca aí, aproximadamente de uns 15 minutos, tá? Para ir da temperatura ambiente até para a temperatura do ponto de ebulição da água, tá? Que é aí aproximadamente em torno de 100 graus Celsius. Já se você pega a mesma massa que você tinha de água, você pega de ferro, você vê que o ferro tem um valor específico bem menor do que o da água. Ou seja, o ferro vai levar aí em torno de 2 minutos para atingir a mesma temperatura que a água levou 15 minutos, tá? É isso que explica, por exemplo, quando você tá numa praia e tem lá a água e a areia, tá bom? A areia tem um calor específico de 0,2 e a água de 1, ou seja, eu preciso de muito mais energia para aumentar a temperatura da água do que da areia. Ou seja, se ela está sobre o mesmo sol, recebendo a mesma quantidade de calor, a areia vai estar mais quente do que a água, porque ela tem um calor específico menor. Elas estão recebendo a mesma quantidade de calor, porém, o calor específico delas é diferente, portanto, a temperatura vai variar de maneira diferente. Então, aqui pra gente vai ser importante, como a gente vai trabalhar com gás, tá? Aqui a gente está falando em dividir por massa, a gente vai estar definindo da seguinte forma, que o calor específico é quantidade de calor dividido pelo número de mols vezes a variação da temperatura, certo? É isso daqui que a gente vai utilizar, como nós vamos trabalhar especificamente agora com gás. E por estar trabalhando com gás, a gente vai precisar diferenciar as condições em que esse gás é aquecido, ou em que condições é retirada a energia dele, tá bom? E a gente tem dois processos, o de pressão constante e o de volume constante. Então, vamos lá. Tá bom? Então é o seguinte, a gente vai ver em que processo, tá? Que tipo de transformação que o nosso gás está sofrendo para ver o calor específico
que a gente vai utilizar, digamos assim, na nossa resolução aí dos problemas. Porque é o seguinte, nosso objetivo principal, lembre-se lá, é relacionar o movimento interno desses gases, ou seja, o que a gente já viu na teoria cinética, com esse calor específico. Até aqui é uma grandeza que a gente mede, tá bom? Que a gente consegue fazer de forma macroscópica. Agora a gente vai ver isso internamente. Então a gente tem o calor específico a volume constante, que é no processo em que eu mantenho o volume constante, ou seja, um processo isovolumétrico, e um calor específico na pressão constante, ou seja, no processo isobárico. E por que eu não vou usar o isotérmico? Bom, porque o isotérmico é quando a temperatura permanece constante. Se a temperatura permanece constante, é porque não houve troca de calor. Então, esse não nos interessa, né? Então, a gente vai utilizar esses dois aqui. Bom, calor específico molar, estou especificando aqui molar, porque a gente vai estar trabalhando com gases a volume constante. Representa aí a quantidade de energia em forma de calor que a gente precisa para elevar em 1 Kelvin a temperatura de 1 mol de gás num processo isovolumétrico, ou seja, onde o volume é constante, certo? Então é o seguinte, eu vou partir da primeira lei da termodinâmica, porque a gente quer relacionar as coisas microscopicamente aqui. Então vamos lá. Primeira lei da termodinâmica, calor transferido é igual à variação da energia interna do gás mais o trabalho, certo? Então é o seguinte, bom, num processo isovolumétrico não é realizado trabalho sobre o gás, nem tampouco o gás realiza trabalho. Então, o calor transferido é igual à variação da energia interna do gás. Beleza? Olha só, lembra aqui que Q, calor transferido, é igual a M vezes Czinho vezes a variação da temperatura, certo? Só que aqui a gente está trabalhando com duas coisas. A gente não está trabalhando com massa, a gente está trabalhando com número de mol. E o nosso Czinho, que é o calor específico, é o calor específico molar num volume constante. Então isso se torna, a unidade de calor transferido é igual a N vezes CV vezes ΔT, beleza? A gente está considerando 1 mol de gás. Então esse N é 1. Eu fico com a quantidade de calor transferido é igual ao calor específico ao volume constante vezes a variação da temperatura. Então eu vou substituir essa partezinha aqui, ficando, portanto, com calor específico ao volume constante vezes a variação da temperatura é igual à variação da energia interna do meu gás, perfeito? Vocês lembram como que a gente definiu recentemente a energia interna de um gás? Vamos dar uma olhada? A energia interna de um gás é I sobre 2 nRT. Então, a energia interna de um gás, U, é igual ao número de graus de liberdade dividido por 2 vezes N vezes R vezes T. Se eu quiser a variação, tá? A variação da energia interna é igual a I sobre 2 nR, porque tudo isso daqui é constante, vezes a variação da temperatura. Então, é isso que eu vou substituir aqui. Portanto, eu fico com o valor específico molar num volume constante, vezes a variação da temperatura é igual a I sobre 2. N, no nosso caso, é 1, né? Então, R ΔT. ΔT tem dos dois lados, divide, cancelei e vou ter, portanto, que o calor específico molar a volume constante é igual a o número de graus de liberdade de uma molécula dividido por 2 vezes a constante R, tá? Então é o seguinte, eu tenho um certo gás e o meu calor específico molar num volume constante vai depender da natureza desse meu gás, tá bom? Então a gente usa essa expressãozinha aqui para calcular o calor específico a volume constante. É um gás diatômico, então ok, a gente sabe quantos graus de liberdade, a gente sabe então o calor específico molar quando a gente está tratando de um processo num volume constante, tá bom? Agora, então, a gente vê calor específico molar a pressão constante. Bora lá. Então, agora vamos ver o calor específico molar num processo isobárico, né? Na pressão constante. É a mesma coisa que o calor específico molar a volume constante, só que agora num processo isobárico. Ou seja, é a quantidade de energia em forma de calor que a gente precisa para elevar, ou seja, para variar em 1 Kelvin a temperatura de 1 mol de gás num processo isobárico, tá bom? Então, olha só, partindo ainda da primeira lei da termodinâmica, calor transferido é igual à variação da energia interna mais o trabalho, tá? A variação da energia interna, a gente já tem esse resultado, né?
que a gente já viu aqui, ó, que a variação da energia interna é igual ao calor específico ao volume constante vezes a diferença de temperatura. Então, eu posso substituir aqui embaixo e colocar aqui calor transferido é igual a CV vezes ΔT mais o trabalho, ok? Calor transferido, né, nesse processo é o que? É o número de mols vezes calor específico molar numa pressão constante vezes a variação da temperatura. Note, então, que o número de mols é 1 e a variação da temperatura é 1 nesse caso que a gente está considerando. Então, calor transferido é igual a CP, ok? Então, vou ter CP sendo igual a CV vezes ΔT mais W, tá? Agora a gente precisa, então, achar qual é o trabalho. Lembrando, então, que a gente está num processo isobárico, a gente tem o seguinte: eu posso definir o estado do meu gás da seguinte forma: a pressão do meu gás vezes o volume inicial tem que ser igual ao que? A N vezes R vezes a temperatura inicial. Aí ele vai desse estado aqui, que eu vou chamar de estado 1, para um estado 2. Para o estado 2, a pressão continua sendo a mesma, certo? Então, pressão do gás. O volume aumentou, o volume final, N, R e temperatura final. Porque lembrando, no processo isobárico, a pressão se mantém constante. Então, agora eu posso subtrair a expressão 2 na expressão 1. E aí eu vou obter que a pressão do gás, que multiplica o volume final menos o volume inicial, é igual a N, aqui no caso a gente está considerando N igual a 1, tá? Então, eu vou ficar com R, que multiplica a temperatura final menos a temperatura inicial. E disso daqui, a gente tem que a pressão do gás vezes a variação do volume, né? Porque o volume final menos o volume inicial é a variação do volume, é igual a R vezes a variação da temperatura. Mas aí você lembra que a gente já calculou um processo isobárico o trabalho realizado pelo gás. E o trabalho realizado pelo gás era o que? Era a pressão do gás vezes a variação do volume. Portanto, essa expressão aqui, pressão do gás vezes o volume, é o nosso trabalho. E como a gente está considerando a variação da temperatura igual a 1 Kelvin, né? Eu vou ter que o trabalho é igual a constante R. E aí, basta que eu substitua esse resultado aqui. E eu vou ter que CP, ou seja, o calor específico à pressão constante, é igual, bom, CV, ΔT é 1 Kelvin, mais o trabalho que a gente viu que é R. Portanto, a gente chega na relação de Mayer, na relação de Mayer. CP menos CV é igual a R. Ok? E essas relações que a gente achou aqui, tanto para o calor específico numa pressão constante e para um volume constante, a gente tem, são bem importantes, tá? E essa daqui é chamada de relação Mayer, tá? É muito importante que vocês lembrem-se dessa relação aqui, tá? Ela aí vai ajudar muito vocês em problemas e tudo mais, tá bom? E a gente pode, claro, especificar aqui o CP em relação aos graus de liberdade, que basta substituir aqui o que a gente achou de CV. E aí a gente teria que CP vai ser igual a I mais 2 sobre 2, que multiplica R, tá? Esse é o nosso resultado para o calor específico à pressão constante de um gás, tá bom? Mas ressalto, é muito mais importante que vocês lembrem-se dessa relação aqui, tá? CP menos CV é igual a constante R. Bom, calor específico molar, tá? Estou especificando aqui molar, porque a gente vai estar trabalhando com gases a volume constante. Representa aí a quantidade de energia em forma de calor que a gente precisa para elevar em 1 Kelvin a temperatura de 1 mol de gás num processo isovolumétrico, ou seja, onde o volume é constante, certo? Então é o seguinte, eu vou partir da primeira lei da termodinâmica, porque a gente quer relacionar as coisas microscopicamente aqui. Então vamos lá. Primeira lei da termodinâmica, calor transferido é igual à variação da energia interna do gás mais
o trabalho, certo? Então é o seguinte, bom, num processo isovolumétrico, não é realizado trabalho sobre o gás, nem tampouco o gás realiza trabalho. Então, calor transferido é igual à variação da energia interna do gás. Beleza? Olha só, a gente lembra aqui que Q, né, calor transferido, é igual a M vezes Czinho vezes a variação da temperatura, certo? Só que aqui a gente está trabalhando com duas coisas. A gente não está trabalhando com massa, a gente está trabalhando com o número de mols, e o nosso Czinho, que é o calor específico, é o calor específico molar num volume constante. Então isso se torna que a quantidade de calor transferido é igual a N vezes CV vezes ΔT. Beleza? A gente está considerando, ó, 1 mol de gás. Então, esse N é 1. Eu fico com quantidade de calor transferido é igual ao calor específico a volume constante vezes a variação da temperatura. Então, eu vou substituir essa partezinha aqui, ficando, portanto, com calor específico ao volume constante vezes a variação da temperatura é igual à variação da energia interna do meu gás. Perfeito? Vocês lembram como que a gente definiu recentemente a energia interna de um gás? Vamos dar uma olhada? Energia interna de um gás é I sobre 2 nRT. Ok? Então, a energia interna de um gás, U, é igual ao número de graus de liberdade dividido por 2 vezes N vezes R vezes T. Se eu quiser a variação, tá? A variação da energia interna é igual a I sobre 2 NR, porque tudo isso daqui é constante, vezes a variação da temperatura. Então, é isso que eu vou substituir aqui. Portanto, eu fico com calor específico molar num volume constante, vezes a variação da temperatura é igual a I sobre 2. N, no nosso caso, é 1, né? Então, R ΔT. ΔT tem dos dois lados, divide, cancelei e vou ter, portanto, que o calor específico molar a volume constante é igual a o número de graus de liberdade de uma molécula dividido por 2 vezes a constante R, tá? Então é o seguinte, eu tenho um certo gás e o meu calor específico molar num volume constante vai depender da natureza desse meu gás, tá bom? Então a gente usa essa expressãozinha aqui para calcular o calor específico a volume constante. Ah, é um gás diatômico, então, ok, a gente sabe quantos graus de liberdade, a gente sabe então o calor específico no volume molar quando a gente está tratando de um processo no volume constante, tá bom? Agora, então, a gente vê calor específico molar, a temperatura com... A gente vê, então, o calor específico molar, a pressão constante. Bora lá. Então, apenas para a gente finalizar, vamos fazer esse exercício aqui, que é bem simples, é uma aplicação direta do que a gente viu, tá bom? Tem-se 1 mol de gás monatômico e 1 mol de gás diatômico em recipientes de
diferentes de capacidade calorífica desprezível. Qual quantidade de energia em forma de calor deve ser fornecida para cada gás a fim de que cada gás aumente em 10 graus Celsius a sua temperatura? Considere o processo como isovolumétrico. Bom, então eu quero saber quanto de energia em forma de calor eu devo fornecer para esses gases, tá? Tanto para o monoatômico quanto para o diatômico, para que eu consiga aumentar em 10 graus Celsius a sua temperatura, considerando um processo isovolumétrico. Bom, então com o que a gente acabou de ver, a quantidade de calor em termos de gás monatômico, diatômico, é dada por quê? O número de mols vezes o calor específico, tá, de cada um. Como a gente está considerando o processo é isovolumétrico, então é um calor específico a volume constante vezes a variação da temperatura, ok? Então, para o gás monoatômico, eu vou ter a gente sabe que ele tem 3 graus de liberdade. Lembra? Então, o que acontece aqui? Que é igual. Bom, o número de mols, né, é 1 mol, tá, de cada gás. Então, 1 vezes o calor específico ao volume constante, que a gente viu que é I sobre 2 vezes R, vezes a variação da temperatura. I sobre 2, tá? Como o nosso I é 3, eu vou ter 3 meios, R 8,31, ok? Vou querer a energia em joules e a variação da temperatura. Bom, a 10 graus Celsius, variar 10 graus Celsius é a mesma coisa que variar 10 kelvins. Então, dá na mesma coisa, já que ambas são escalas de 100, tá? E, obviamente, 10 graus Celsius não é igual a 10 kelvins. Entretanto, variar 10 graus Celsius é a mesma coisa que variar 10 kelvins, tá bom? A gente está trabalhando com a variação. Então, eu posso simplesmente colocar 10 e eu vou ter esse valor como 124,7 joules para o gás monoatômico, tá bom? Então, para o gás diatômico, quanto de energia eu vou precisar? Bom, a mesma coisa, né? Q igual a I sobre 2 vezes R vezes a variação da temperatura. No caso aqui, eu tenho que I igual a 5, né? No gás diatômico temos 5 graus de liberdade, 2 graus de liberdade a mais do que o gás monoatômico. Portanto, 5 meios vezes 8,31 vezes 10, que é igual aí a 208 joules. E aí você percebe que o seguinte, se eu quero variar, tá, numa mesma quantidade de gás monoatômico e diatômico, eu quero ter a mesma variação de temperatura, eu vou precisar mais energia para o gás diatômico do que para o gás monoatômico. Isso porque o gás diatômico tem mais graus de liberdade, certo? Essa é uma conclusão aí bem importante, né? Então, vou chamar isso aqui de Q1 e Q2, certo? E a gente pode dizer, portanto, que Q2 é maior do que Q1, tá? Porque a gente precisa de mais energia aí para variar a mesma quantidade de temperatura de um gás diatômico do que um monoatômico. E assim vai, sucessivamente, tá? Um gás poliatômico. Então aqui é o fim do nosso tópico sobre teoria cinética dos gases ideais, tá? A gente vai continuar utilizando o que a gente viu aqui para os próximos tópicos, tá? Aí uma transformação adiabática, máquinas térmicas e tudo mais, que a gente vai ver aí nas próximas aulas, certo? Valeu!